Bem, pessoal, abraços semióticos a todos. E aí, estão estudando para o Enem? Estão pegando firme aí para essa prova 2020? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da competência 5, tá? Então nós já temos um vídeo falando da competência 7, que é a mais cobrada, segue aí o card do vídeo. Nós também temos um vídeo falando da competência 6, que agora vamos para a terceira competência mais cobrada, que é a competência de número 5, ok? E ela vai falar basicamente do que? Ela vai falar da literatura. Bem, pessoal, eu acabei não falando ali, dando ênfase, que a prova do Enem de 2019, essa prova azul, as provas de modo geral, elas tiveram 10 questões de literatura, da competência 5. Então é muito relevante a dedicação a essa competência. Então 10 questões é praticamente 25% da prova global de linguagens. Então é uma quantidade expressiva de questões que nós temos que nos ater com certeza, tá? Com certeza. Então é importante olhar na matriz de referência o que seria constituído essa competência 5 e as dicas que a gente pode tirar dela. Então, a gente percebe que a competência 5 está ligada a algumas habilidades, três habilidades, habilidade 15, 16 e 17. Então, a gente tem aqui analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos, contextos, mediante natureza, função, de acordo com as condições de produção. Mas o que é bem importante aqui é que não fica muito claro que tipo de texto é esse. E aí, quando a gente vai para a habilidade 15, nós percebemos que tipo de texto que nós estamos falando, que é estabelecer relações entre o texto literário e o seu momento de produção, situando nos aspectos do contexto histórico, social e político. Opa! Então chegou a hora dos períodos literários que os professores explicam na sala de aula. Então, aqui é que vai entrar os períodos literários. Então, a gente tem o arcadismo, o neoclassicismo, o romantismo, o modernismo, opa. E quando a gente fala de modernismo, a gente está falando da zona vermelha. O que é a zona vermelha? A zona quente de estudo, tá? Então, a gente deve buscar agora questões que toquem aqui na habilidade 15. Então, quando a gente fala de períodos literários, nós estamos falando da habilidade 15. Então, nós tivemos algumas questões muito importantes sobre essa habilidade 15 nessa prova do Enem. Como o propósito do vídeo é focar no que você deve estudar, não é ainda as chaves de resolução, mas como a gente está trabalhando no que você deve estudar, então fica aí a dica de que você deve estudar os períodos literários. Então, se a gente for para a prova, então na questão 13, vai ter exigência, vai cobrar a proficiência de conhecimentos de períodos literários. Então, na questão 13 aqui, olha aqui, ó, ele pega um trecho, ele vai pegar um trecho aqui, questão 13, ele vai pegar um trecho de um conto, na verdade um conto dramático, né, em drama, forma teatral, que é um diálogo direto livre, do Oswald de Andrade, O Rei da Vela, e no comando ele pergunta: o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Então, o que acontece? Como sempre, o Enem ele é uma coisa na aparência, mas, na verdade, ele busca uma essência. Ele é alguma coisa na aparência, mas ele busca algo na essência. Então, a aparência, ele vai querer discutir aqui o tipo de postura do público foi preconceituosa, conservadora, mas o que ele quer saber é que tipo de reação, que vanguarda europeia que foi rechaçada aqui em 1930. Então ele diz, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Então, nós temos que descobrir qual vanguarda europeia é essa que ele critica. E ele diz, não, senhora, eu já fui futurista. E aí você vai perceber que a reação
a esse tipo de vanguarda, ela vai estar nas alternativas aqui, A, B, C, né? Foi uma atitude preconceituosa, evitar formas poéticas simplificadas, foi uma atitude conservadora ao optar por modelos consagrados, preciosista ao preferir modelos literários eruditos, nacionalista ao negar modelos estrangeiros, eclética. Eclética não pode ser, isso aqui é totalmente excludente, né? É um distrator, basicamente muito excludente. Então parece que a mais provável aqui é a B, conservadora, ao optar por modelos consagrados. Então vamos conferir aqui no gabarito. Olha lá. Então a 13 é a B, né? Certíssimo aqui então. Mas não tinha como errar, né? Porque uma vez que o futurismo é uma vanguarda europeia, nacional, a gente tem o contraditório aqui do conservador. Então, esse aqui é um exemplo de questão que cobrou. Você tem que ter conhecimento de futurismo, você tem que ter conhecimento de modernismo. Não tem como você escapar. Ok? Então, vamos ver mais uma questão dessa prova 2019, a questão 40, que ela também discute um período, ela vai discutir, vai exigir o conhecimento de períodos literários. Então, ela é nítido. Ele pega o manifesto futurista do Marinetti, nós queremos cantar o amor ao perigo, ao hábito da energia, o famoso manifesto futurista do Marinetti, que é estudado ali no modernismo, talvez de segundo ano. Então, o modernismo vocês têm que se ater bastante, que são duas questões do futurismo, né? Nenhuma prova do Enem do mesmo ano é algo assim bem coincidente. Pode se repetir? Não, não é regra que vai se repetir. Mas o que é interessante é. Então, ele vai dizer: o documento de Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo que valorizam o quê? Composição estática, não pode ser, né? Porque não é a base do futurismo, inovação tecnológica, suspensão no tempo, retomada do helenismo, manutenção das tradições, bem, inovação tecnológica. Então é difícil você errar essa questão aqui. Seria muito difícil você errar, tendo em vista quase que meio que a obviedade dela. A 40 é a B, tá? Então, se a 40 é a B, corretamente aqui, nós estamos na inovação tecnológica. Então a gente tem duas questões aqui ligadas a essa competência, a essa habilidade 15. Então, quando se fala aqui de estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Então, mas a habilidade mais cobrada, a habilidade que foi mais cobrada, foi a habilidade 16 dessa competência, que é a base que você tem que ter para entender a concepção artística, procedimentos de construção, tá? Então, se a gente for olhar ali, por exemplo, a questão 28. Então, vamos olhar aqui a questão 28. Se você pegar a questão 28, ele pega um trecho de um conto, O Amor dos Homens Avulsos. Então, ele vai pegar aqui. E aí, ele vai fazer o seguinte: traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime um texto um sentido estético fundamentado no. Então, nós estamos aqui falando nitidamente da competência 5. Então, você vai ter que beber lá no conhecimento do primeiro ano, né? Os elementos da narrativa já aparecem aqui, ó. Você vai ter que estudar os elementos da narrativa, obrigatoriamente. Não tem como fugir desses elementos da narrativa. Narrador, personagem, tempo, espaço, ambiente. Isso aí é matéria lá do primeiro ano, de fundamentos da literatura. Então, obrigatoriamente, você vai ter que resgatar esse conhecimento de narrador. E aí ele vai tentar com que você interprete, com que você conceitue qual o fundamento, que sentido estético que ele usou. Então aí a gente vai ter que adequar o comando da questão ao gabarito correto do tipo de sentido estético que ele construiu aqui, que esse narrador imprimiu ao texto. Tá? Então, a gente tem que ter um conhecimento de narrador, de elementos da narrativa, e a gente tem que ter um conhecimento de vocabulário para conseguir captar e adequar, como eu digo,
esse vídeo não ficar gigante, a gente simplesmente fala da importância da competência e mostra a questão, algumas questões que elas estão conectadas. Se você for parar para pensar, essa questão do narrador, ela aparece mais vezes. Então, na questão 44, por exemplo, deixa eu 44 aqui, 41, 43, ó. Na questão 44, ele vai pegar um poema, né? Na questão 44, então, ele vai pegar um poema, toca a sirene da fábrica, apito como chicote, bate na manhã nascente, bate na tua cama, então tá aqui o poema. Vocês têm que ter, pessoal, dica, vocês têm que ter leitura de poema. A leitura de poema tem que ser evocada em voz alta mentalmente. Você tem que criar um mecanismo aí de fazer a leitura desse poema meio que em voz alta, como é que eu diria? Sem ser voz alta, mas você tem que saborear as consoantes e as vogais, porque parte da poesia é música. Então é muito importante ter isso, tá? Então, nessa questão 44 do Villa-Lobos, ele vem, tá? O poema aqui, ele é altamente musical. Não é esse aqui, é aqui de cima, não é do Villa-Lobos. É o do Mota, canto e meio, né? Ele vem aqui, e aí ele diz: nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais ajuda a localizar um enredo, ajuda a caracterização da personagem. Então, ele vai trabalhar aqui, muito interessante, tempos da narrativa. Olha que questão bem feita, quem fez essa questão aqui está de parabéns. Ele usou um comando falando de aspectos gramaticais, mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais. Perfeito, mas o conhecimento que você tem que ter está ligado aos elementos da narrativa, que é a habilidade 16. Qual que é a habilidade 16? Né? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Essa habilidade 16, ela caiu, foram 7 questões, não, 7 questões, 7 questões discutindo para ver se você tem conhecimento sobre concepção artística e sobre procedimentos de construção do texto literário. Então, esse aqui é um exemplo nítido disso, de conhecimento do narrativo, se você conhece. Já é a segunda questão que cobre esse conhecimento narrativo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho na tabela aqui, só para vocês entenderem. Então, na minha tabela aqui, a gente tem, por exemplo, de azulzinho, vamos ver aqui a competência 5. A competência 5 caíram 10 questões. Ó. 10 questões, tá? E se a gente for pensar na habilidade, as habilidades 16, a habilidade 16, foram 7 questões. A habilidade 16. Então, e basicamente que conteúdo que ela cobrou nessa habilidade 16? A questão 14, por exemplo, conhecer os procedimentos de criação literária. Vamos dar uma olhada na questão 14. A questão 14. Bem, vamos olhar a questão 14. Então, na questão 14 tem um poema chamado A Viagem, um poema aparentemente não tão longo. E aí ele vai dizer: a viagem e a ausência remetem ao repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição. Então, olha só como a habilidade 16 aqui de procedimentos e procedimentos de criação. Vamos ver como é que ele menciona aqui na habilidade, ó. Ele fala concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Essa habilidade 16 aqui ela é muito importante. Então, o que seria procedimentos de construção? Vai estar ligado justamente a isso aqui, ó. A você, acadêmico, a você, aluno que vai fazer a prova, você, gestor, professor. Então, o aluno ele vai ter que ter habilidade de saber o que é o eu lírico, o que é repertório poético e o que é tradição.
Se ele não tiver esse conhecimento externo aqui, que ele vai buscar lá no primeiro ano, que ele vai revisar no segundo ano, que tem que estar claro para ele isso aqui, é os fundamentos para ele fazer, ele já vê que ele já mata essa questão e já mata duas questões de elementos da narrativa. Então, é muito importante ele ter esse domínio básico desses conhecimentos literários. São questões muito importantes, tá? Então, vamos pegar mais uma questão aqui. A questão 28 a gente já trabalhou. Vamos pegar a questão 21. Na questão 21, vai ser interessante também a questão 21, porque a questão 21 ela trabalha com narrativa. A gente tem 3 questões aqui, só para vocês entenderem, né? Então, a gente teve aqui. Essa já é a terceira questão que exige conhecimento narrativo. Ou seja, você tem que ter o fundamento do que é narrativa. Tempo, personagem, enredo, espaço, ambiente, obrigatório. Não tem como você escapar disso. Então, escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade. Ó, e aqui vai buscar mais conhecimento. Vai entrar o gênero drama. Então, essa captação eu não vou resolver, porque não é aqui o objetivo, senão o vídeo ficaria extremamente longo, já está quase 20 minutos, mesmo falando rapidamente. Então, essa aqui já é a terceira questão que exige conhecimentos narrativos que você vai buscar lá no primeiro ano, que é o conhecimento da habilidade 16, muito cobrada. Então, pessoal, se a gente for parar para pensar aqui, ó, as questões que caíram aqui, a gente pega aqui, ó, a questão 13 e a questão 14. A questão 13 e a questão 14 cobraram habilidade 15 e 16, tá? A questão 21 cobrou habilidade 16, dramaticidade do conto. A questão 29, 28, cobrou questão de narrador e recursos narrativos, habilidade 16. A questão 33, cobrou concepção artística e procedimento de construção, que é o que a gente vem falando. E aí nós temos 3 questões seguidas aqui, ó. 2 da habilidade 16 e uma habilidade 15, contexto estético social do futurismo, que nós mostramos, tá? E a 41, que a gente mostrou também, que é um trecho do Moacir Scliar. Deixa eu ver essa questão 41 aqui. Cadê a questão 41? Aqui, ó, a questão 41 é logo em seguida do Moacir Scliar, ó. Moacir Scliar costuma cair. Ó, incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria que representa... Nossa, aqui a gente vai inserir o conhecimento narrativo mais o conhecimento do que é alegoria. E aí você vai ter que estudar lá aquele material do primeiro ano, alegoria, metáfora, metonímia, as figuras de linguagem. Ó, apareceu figura de linguagem aqui, inserido em uma questão que exige competência de literatura. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo.